Eu vou começar me apresentando, né. Meu nome é Durvalino Couto Filho, nasci em Teresina em 1953, vou fazer 69, portanto, em outubro. Minha mãe era funcionária pública federal e meu pai era médico otorrino. Eu comecei estudando na Escola Modelo, onde hoje é o prédio sede da prefeitura. Ali eu me alfabetizei, né? A mesma escola que Mário Faustino, o poeta Mário Faustino, também estudou. Para mim é uma honra. Aí no terceiro ano do primário, né, eu passei para o diocesano. E do diocesano eu concluí o primário, fiz o ginásio, depois o científico, e em 1971 eu passei no vestibular de comunicação da Universidade de Brasília. O curso de comunicação oferecia 3 blocos, né? Relações públicas, publicidade e jornalismo. Na época eu era apaixonado por jornalismo, inclusive com os meus colegas de geração, nós fizemos um movimento de contracultura na imprensa de Teresina. Ficou conhecido o jornal Grama, tanto assim que muita gente chama a gente de geração Grama. Nós nos reuníamos ali na grama da Igreja São Benedito e ali nasceu a ideia de fazer o jornal junto com o psiquiatra Edmar Oliveira, o artista plástico já falecido Arnaldo Albuquerque, Carlos Galvão, Pereira e outros colegas de geração. Eu fui estudar em Brasília, escolhi o bloco de jornalismo, certo? Quando eu voltei para Teresina, eu trabalhei no jornal O Dia, como repórter, né? Sob a direção do Chico Viana, que era o editor, redator-chefe. Mas eu conheci o Marcos Peixoto, de saudosa memória, que era publicitário, e disse: Durvalino, tu está fazendo jornalismo, está trabalhando no jornal O Dia, mas você, além de jornalista, você é compositor, letrista, tem um trabalho com Edivaldo Nascimento, com Geraldo Brito, com Cruz Neto, Laurenice França, o pessoal da sua geração. Então, cara, você tem que estar mais perto da publicidade, né? E na publicidade você tem jingles, você tem criação, você tem atores, atrizes, fica mais perto da sua atividade. E aí eu me convenci disso, sabia? Inclusive porque o jornalismo era muito trabalhoso. A gente, para ganhar dinheiro em jornalismo nessa época, acho que até hoje, precisava ter uma assessoria de imprensa, de um órgão público, e era um negócio meio difícil. Então eu entrei na Marca Propaganda, que o Marcos Peixoto era sócio lá, e comecei a trabalhar com publicidade. Pouco tempo depois, ainda no final dos anos 70, o Jorge Riso e o Marcos Riso, que eram gaúchos e vieram para cá, abriram a Árvore Propaganda. E me chamaram para trabalhar lá, certo? Eu fui o primeiro redator, o primeiro criador da Árvore. E trabalhei durante muito tempo na Árvore, certo? Depois eu trabalhei em outras agências. Agora, falando de música, eu sempre tive uma paixão por bateria, né? E meu pai foi presidente do Clube dos Diários, do Jockey, né? E o meu pai comprou os instrumentos do então Sambrasa, que era liderado pelo Linhares, que hoje toca na banda da prefeitura, o Colombo, que é um grande guitarrista,
o Bossa e tantos outros grandes músicos daqui de Teresina, sabe? Então o pessoal era muito agradecido a meu pai e eu comecei a dar canja, né? Nas tertúlias do Clube do Diário, do Jockey. Chegava para o baterista, pedia para tocar. Lá em casa tinha umas cadeiras de palhinha e eu botava um livro e tal. Fazia uma bateria de improviso. Nessa época morou aqui em Teresina o Barbosa, que é um grande baterista de Fortaleza. Tocou muitos anos com o Ivanildo. E aqui em Teresina ele veio morar aqui e criou o Barbosa Show Bossa, que era também um grupo, um conjunto de baile. Meu pai ajudou muito também a que eles conseguissem os instrumentos. Então eu tive essa ligação com a música. Quando chegou no final, no começo dos anos 80, o Edivaldo Nascimento era meu vizinho e nós começamos a fazer músicas juntos. Eu fazia a letra, ele fazia a melodia. E assim a gente fez uma opção de música, o Serol na Linha, a gente fez um show no Teatro 4 de Setembro, o Serol na Linha, né? Fizemos uma música que ficou muito conhecida, Minas e Minas, né? Faz um rock urgente, diz aquela mina, que Minas e Minas me enriquecem. Virou até nome de colégio, né? Uma senhora aqui botou o nome do colégio de Minos e Minas, né? E fiquei muito feliz com isso. E depois eu passei a tocar bateria em vários shows da Laurenice, do Cruz Neto, do Geraldo Brito, que nós também inauguramos uma parceria. No último disco do Geraldo Brito tem 2 canções minhas. Eu fico muito orgulhoso de ter esses parceiros. Nós fizemos uma banda chamada Banda da Cidade Verde. Eu, Edivaldo e o Edino, que toca guitarra e hoje toca piano, um grande profissional. E nós fizemos muito sucesso aqui com essa banda, né? Só nós 3. E fizemos alguns shows, né? E nessa época aqui nós tínhamos os Brasinhas, né? Que tinha o Renato Piau, que depois foi morar no Rio de Janeiro, tocou com o Tim Maia, tocou com o Luiz Melodia. E ainda hoje mora no Rio. Muita atividade, é um excelente músico, né? Nós tínhamos os Metralhas, os primeiros grupos de rock, né? Inspirados na Jovem Guarda, que era o sucesso do momento, né? No Brasil tinha a Bossa Nova e a Jovem Guarda, com Roberto Carlos, Erasmo, Vanderlé, e foi um estrondo nacional, não é? Foi uma revolução nacional, até quando chegou na Tropicália. Bom, na Tropicália nós tínhamos um piauiense que era o Torquato Neto. E uma vez Torquato veio para cá e nós tínhamos, eu, Edmar Oliveira, Paulo José Cunha, tínhamos um jornal que era dirigido pelo professor Camilo, que depois foi reitor da UFP. E nós fizemos lá uma página. De um lado a gente escrevia as nossas veleidades, né? E do outro lado a gente entrevistava uma pessoa da cidade. Então, por exemplo, a Elvira Raulino, acho que ela até hoje diz que foi para nós que ela deu a primeira entrevista da vida dela, né? Nós entrevistamos professor Gomes Campos, Tarcísio Prado, né? E entrevistamos o Torquato Neto. Então, nessa época, o Torquato estava por aqui, e de entrevistado, ele passou a ser colaborador da página. E nós ficamos muito amigos, né? Para mim foi uma honra, bicho, uma sorte, né? Conhecer Torquato Neto, através dele eu conheci Gilberto Gil, Caetano Veloso. Torquato era uma figuraça, né? Infelizmente ele era depressivo e terminou se suicidando no Rio de Janeiro em 72, né? Mas o Torquato era um excelente letrista, né? Basta ver as primeiras músicas dele com Gilberto Gil, né? com Caetano Veloso e assim por diante, né? Então
Então foi uma atividade musical muito rica nessa época, né? Nós fizemos um conjunto, né? Eu, Geraldo Brito, Edivaldo Nascimento, Márcio Menezes, chamava Som Mais Eu, né? E tocamos muito em restaurantes, clubes. E eu me tornei baterista nessa época, eu gostava muito. Ainda hoje eu toco, mas eu estou meio parado, né? O segredo para você fazer uma boa música, primeiro é você ouvir muito, né? Ouvir bons músicos. Então eu tive uma formação musical excelente. Minha mãe comprava muitos discos, lá em casa sempre teve radiola, né? Vitrola. Eu ouvia Wilson Simonal quando começou, João Gilberto, Nara Leão, né? E Roberto Carlos, Erasmo Carlos, né? Gatinha Manhosa, né? Meu bem, já não precisa falar comigo, nem gosta assim. Então, João Gilberto, né? Chega de Saudade, o primeiro disco dele, clássico. E depois eu passei a ouvir todos da Bossa Nova, né? Tom Jobim, Roberto Menescal. Gostava muito de trios, né? Zimbo Trio, Tamba Trio, né? E continuava tocando bateria, dando canja. E era uma coisa muito prazerosa, né? Cheguei a ter em casa bateria, né? Ainda hoje eu faço bastante borracha para não enlouquecer a vizinhança. O cara tocar bateria em casa é barra pesada. Como é que eu faço letra de música? Tem várias maneiras, né? Um é fazer um poema, né? Dá para os parceiros. Eu tive pouca experiência, mas fiz também colocar letra em algumas canções, né? O Geraldo Brito, né? Moça que passa na rua e mora no bairro vizinho, me lembra aquela bossa do lobo com chapeuzinho. Então, com a formação musical boa, né? Muito influenciado pela bossa nova e pela jovem guarda, pelo rock internacional, Led Zeppelin, The Beatles, Rolling Stones. Sempre tive esse trânsito. E quando apareceu o Caetano Veloso e Gilberto Gil, aí foi a festa, né? Porque Gal Costa, uma coisa maravilhosa, né? Depois da geração do Caetano, teve a geração do Ivan Lins, né? Que tinha um programa de televisão. E hoje a coisa está meio degringolada, porque entrou no mercado a música sertaneja, né? A música sertaneja, antigamente, nos anos 80, era Parei para Pesquisar, né? A Rita Lee tem uma música que fala isso. Mas uma vez a gente foi para um festival de teatro em Ponta Grossa e a gente foi para um restaurante e a gente viu uma rapaziada, todo mundo do bar cantando música sertaneja. Eu digo, isso aí vai estourar um dia no Brasil inteiro. E não deu outra, né? Chitãozinho Chororó e todos mais, né? Leandro e Leonardo e tudo que aconteceu. Em casa eu fico ouvindo velharia, né? Eu fico ouvindo Tom Jobim, Bossa Nova, né? João Donato e todos esses grandes luminares da música popular brasileira, que eu gosto muito. Tenho bastante disco, né? E gosto muito também do rock, do Led Zeppelin, dos Beatles, dos Rolling Stones. Tenho quase tudo, né? E essa foi minha formação musical que eu levei para a publicidade, né? Então, assim, muitas vezes nós tínhamos clientes como a Gelta na Árvore, né? Me lembro que eu fui para frente das câmeras e, além de redator e criador, eu passei a ser também garoto propaganda, né? Me lembro que a gente fez uma campanha muito bem sucedida que era Gelta, o Natal do Papai Noel inteligente. Eu de smoking, um gorrinho de Papai Noel, apresentava os filmes, abria, fechava e no meio tinha as ofertas, né? Um sucesso.
E no plano de saúde pública, né, eu me lembro que também aí por volta dos anos 80, aconteceu um surto de sarampo no Brasil, que a população nem estava sabendo muito, mas o sarampo estava matando, principalmente crianças e jovens de 14, 15 anos, que estavam morrendo de sarampo. Então, nessa época, a Maia Veloso era repórter, e a gente pediu a Maia para fazer um levantamento na Secretaria de Saúde sobre o sarampo, e ela voltou e ela disse assim: olha, gente, sarampo não é brincadeira. Aí eu peguei esse mote, e o que foi que eu fiz? Nós fizemos uns 3 ou 4 filmes publicitários, que era um telejornal apresentado por criança, né? Justamente o target, né? Então, foi um sucesso. Eu não cheguei a ganhar prêmio colunista, mas o Ministério da Saúde me chamou para apresentar a campanha para outros estados numa reunião que teve lá. Porque Teresina bateu o recorde, foi a cidade com a maior cobertura vacinal do Brasil contra o sarampo. E essa campanha funcionou muito, né? No rádio, na televisão principalmente, cartazes. Bom, essa coisa do artista, né? O que é a arte, né? Olha, a arte, para mim, é uma necessidade biológica, né? Eu todo dia ouço música, eu gosto muito de ler. Estou lendo agora a biografia dos Beatles, né? Gosto muito de ler sobre a história do Brasil. Estou lendo também um livro chamado Escravidão, né? São 3 volumes, do Laurentino Gomes. Então eu estou sempre lendo, eu não durmo sem ler. Na minha cama tem um quebra-luz, às vezes eu durmo com o livro na cara. Gosto muito de ler. Eu acho que isso é fundamental, certo? O artista tem que ser bem informado, tem que procurar conhecer a poesia, né? A literatura. Então eu li tudo, né? Eu li Machado de Assis, José de Alencar, as coisas mais novas, mais modernas, Inácio Loyola Brandão, Rubem Fonseca. E li muito Shakespeare, a poesia internacional, o teatro, Ezra Pound, William Shakespeare. E a arte comanda o mundo. E eu particularmente tive muita sorte, porque nos anos 60, 70, era um rapazinho, né? Em 1970, eu tinha 17, 18 anos, né? Então tive uma formação muito boa mesmo. E levei isso para minha atividade profissional, né? Então, a arte, para mim, é uma coisa que todo mundo precisa, né? Se você pensar bem, as pessoas, por exemplo, o cara termina com a namorada, ele pega um papel, uma caneta, né? É uma necessidade biológica. Eu vou dizer uma poesia do poeta piauiense chamado Mário Faustino, um poema chamado Romance, em que é um poema que assustou os literatos do Brasil de forma geral, principalmente depois que ele morreu, porque Mário Faustino morreu num acidente aéreo, né? Ele ia para Washington ser correspondente do Jornal do Brasil e um avião da Varig, com escala em Lima, no Peru, um erro do piloto, esse avião se espatifou, né? Pousando em Lima, na Serra de Pachacamac. Então esse poema do Mário, chamado Romance, é um poema assustador, porque a impressão que dá é que ele anteviu a própria morte, certo? E o poema diz assim: para as festas da agonia vi-te chegar, como havia sonhado, já que chegasses.
Vinha teu vulto tão belo, em teu cavalo amarelo, anjo meu, que se me amasses, em teu cavalo eu partira, sem saudade, pena ou ira. Teu cavalo, que amarraras ao tronco da minha glória e pastava-me a memória, feno de ouro, gramas raras. Era tão cálido o peito angélico onde meu leito me deixaste então fazer, que pude esquecer a cor dos olhos da vida e a dor que o sono vinha trazer. Tão celeste foi a festa, tão fino o anjo e a besta onde montei, tão serena, que posso, damas, dizer-vos, e a vós, senhores tão servos de outra festa mais terrena, não morri de mala sorte, morri de amor pela morte.